Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 3, intitulado O Bem e o Mal. E hoje nós iremos adentrar no item 7, Origem do Bem e do Mal. Vamos pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão e ela já aproveita para fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre Jesus, estamos aqui pedindo para iniciar as nossas atividades, pedindo a sua autorização para adentrarmos na sua senda de trabalho e de amor. Pedimos que os amigos espirituais que tutelam essa atividade, nossos guias protetores, nos inspirem para que possamos compreender o que vai ser dito hoje, introjetar e então poder sentir e viver. Nos ampara, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Na semana passada, nós vimos o item 5 e o item 7. A dor é o aguilhão que impele o homem para frente na senda do progresso. E os males aos quais nos achamos expostos são estímulos para a nossa evolução. E desses males, os mais numerosos são que nós mesmos criamos. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, certamente evitaria os males mais agudos e viveria feliz sobre a terra. E hoje nós vamos para o item 7. Entretanto, Deus, cheio de bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Então a gente para e pensa assim, o remédio é o que cura o mal, a enfermidade, não é isso? Ele é o que cura o mal, esse é o propósito da medicação. Isto é, aí ele explica, faz que do próprio mal saia o bem. Então, um avião que cai é um mal ou é um bem? É um mal. Mas as 300 pessoas que estão lá estão num resgate coletivo, resgatando o mal do passado. Isso é um mal ou é um bem? Então é isso que ele está querendo dizer. De um mal, ele consegue, faz que do próprio mal saia o bem. Porque a gente acha que a melhor coisa do mundo é a vida física, né? A gente tem uma visão curta, pequena. Então a gente acha que é uma punição a morte. A gente entende a morte como uma punição. A gente não entende a morte como uma libertação. Então, como a gente entende a morte como uma punição, a gente acha que a pior coisa que pode acontecer é a desencarnação, né? A pior coisa que pode acontecer é o mal que nós fazemos. De que adianta a gente permanecer vivo fazendo mal? Só está se comprometendo mais ainda. Então, isso sim é a pior coisa que o ser humano pode fazer. É o mal que ele faz a si próprio. Então, é isso que ele está querendo dizer. Faz que do próprio mal saia o bem. E aí a gente pode falar das enfermidades. Algumas vezes até mesmo do abandono. Porque a dor que eu fiz alguém passar, eu terei que passar por essa dor. Se eu fiz o meu irmão passar por aquela dor, eu vou passar na mesma moeda. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vou passar. Para que eu possa aprender a lição. É um processo pedagógico de correção divina. Sim, ele é bom, mas ele também é justo. Então a lei é de amor, justiça e caridade. Vamos lá mais um pouquinho. Deu para compreender isso aí? Aí ele diz aqui, olha, chega um momento em que o excesso do mal moral, a pessoa fez tanto mal, que se torna agora intolerável para a lei. Não tem mais como tolerar. E impõe, ou seja, quando ele impõe, tirou o teu livre-arbítrio naquele momento. Não tem mais escolha, não.
e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Então é aquele processo que você nasce sem um dos talentos. Olha, gente, enxergar é um talento, caminhar é um talento, pensar é um talento, ver é um talento, ouvir é um talento, são talentos. Então, pode acontecer sim dessa tolerância, né, ser algo intolerável, e aí Deus tira. Tira para quê? Para que ele possa mudar a direção da vida dele. Porque se der todos os recursos, ele vai continuar repetindo o erro. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos repetindo os nossos erros há milênios. A gente repete. Aí chega um momento que chega. Então vamos pegar o caso do livro Há 2000 anos, do imperador Adriano. Tanto aprontou que a encarnação seguinte foi uma escolha, ele vir como filho de uma escrava. Isso foi uma imposição. Ele não tem mais como escolher. Então, por isso que eu digo muitas vezes, é nos tirar do talento. Daí a parábola do talento. Todo o talento que foi dado e que nós não utilizamos bem esse talento, o que vai acontecer? É retirado. Eu peguei meu talento e eu enterrei. Tá aqui, eu estou devolvendo do jeito que o Senhor me deu. Não é isso. Se não fosse assim, gente, porque nós temos espíritos de uma perversidade. A gente acabou de ler o livro Libertação. A gente fez a gravação do Libertação. Você lembra do Gregório? E olha, o fato de eu me arrepender, isso é o primeiro passo. A gente vai estudar isso no Céu e Inferno. Tem todo um trabalho de recuperação do mal que eu fiz às pessoas. Vamos lá, Lígia, vamos dar continuidade. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio de que necessita, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Item 5. Então, nesse processo de evolução, o que a gente aprende no Livro dos Espíritos? A primeira coisa, ele está falando de quem? De espíritos que estão em Júpiter ou espíritos que estão na Terra? Na Terra. Qual a característica do terrícola? Desobediência à lei de Deus. Então, o que diz o Livro dos Espíritos? Qual é o último recurso que Deus utiliza? A dor. E nós estamos nesse último recurso. É característica do terrícola, essa rebeldia. O que é essa rebeldia? Querer fazer do jeito que a gente quer. A gente está aqui ouvindo o Evangelho, a gente vai lá para o dia a dia, a gente faz do jeito que Deus quer. Nós que estamos aqui encarnados, acordado, lúcido, ouvindo o Evangelho, a gente não faz. Infelizmente, a gente só escuta assim. Olha, quando a gente vem numa experiência do poder, a gente se enrola todo. Quando a gente vem na experiência da beleza física, a gente se enrola todo. Quando a gente vem com a experiência do dinheiro, a gente se enrola todo. A gente, às vezes, um poderzinho miudinho que é dado dentro do centro espírita pra gente, a gente se enrola todo. Porque somos movidos de muito orgulho e vaidade. Então é por isso que a misericórdia divina, muitas vezes, para nos proteger, para nos colocar na cadeirinha da meditação, do pensamento, ele nos coloca uma encarnação, às vezes, inteira, passando por muita dificuldade. E, às vezes, tira totalmente a nossa liberdade, para que a gente não venha repetir tudo novamente. Vamos lá para o item 8? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é a antítese do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém poderia evitar. Mas,
tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. O que você entendeu disso aí, Lígia? Comenta pra gente. A ausência do bem é o mal. Não existe um mal em si. Se a gente seguisse as leis divinas, a gente ia estar praticando sempre o bem. E o mal não ia acontecer. Mas o que acontece? O mal está dentro de nós. As nossas imperfeições, as nossas más inclinações que a gente tem que tentar domar, né? É tão complexo quando a gente diz que o mal está dentro de nós, mas ele diz que o mal não existe. Que o mal é o quê? Então, quando eu não faço bem, eu sou mal. Então, você está olhando o mundo pegar fogo e você diz, não tenho nada a ver com isso. Isso já é o mal. Já é o mal. Ele diz que a causa do mal está em nós. Que é o quê? A nossa rebeldia de não seguir as leis divinas, o orgulho, a vaidade. Que é a ausência do bem. A ausência do bem. Porque ele faz um trocadilho para que a gente entenda, onde não existe bem, o bem, forçosamente existe o mal. Então o mal passa a existir porque não existe o bem, que é a atitude. Então se eu não tenho a atitude do bem, logo isso já é o mal. Mas e dizer que o mal foi criado, que Deus criou o mal, Deus não criou o mal. Tanto é que ele diz, por que aqui não está escuro? Por que aqui não está escuro essa sala? A luz está acesa. Porque tem luz. Mas existe o escuro? Não existe. Se tiver luz, não tem escuro. É um pouco filosófico, mas é para a gente começar realmente a pensar dessa forma. Achar que... porque assim, o mal é algo que todo mundo tem que ter. O mal foi algo criado que não, fulano é mal. Fulano não é mal. Ele é divino. Ele só não está fazendo o bem. Pelo fato de não fazer o bem, isso é o mal. Olha, você está em casa, trancada no quarto, sua mãe, ou seja lá quem, trabalhando que só não sei o quê. Isso já é um bem? Isso é um bem? Isso é um mal. Toda vez que eu exploro alguém, isso é um mal. Entende, gente? Então ele diz, não praticar o mal já não é o bem, é o princípio do bem, porque eu não estou praticando o mal. E já começa a fazer o movimento de fazer o bem. É o princípio, é o início. E ele diz, Deus somente quer o bem. Nós fomos criados para isso. Eu sou filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA divino. Falando DNA de uma forma metafórica, mas dizendo que nós temos a essência divina. É aquela famosa parábola, nós somos águia e nos portamos como galinha. Você já viu a diferença de uma águia para uma galinha? Mas é como nós nos portamos quando a gente diz, eu sou um espírito e me porto como um animal irracional, que come, bebe, dorme e procria. Um ser humano totalmente desequilibrado na área sexual, na área alimentar, a proximidade dele é com quem? Animal. Com o animal. Então é portando-se como galinha frente à comparação de uma ave poderosa como a águia. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, porque lembra da criação, lembra se a gente pega aqui o Antigo Testamento, se a gente vai falar lá do anjo decaído, o mal? Não, gente. É muito sério isso aqui, olha. Se na criação houvesse ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Né? Não tem aí, né? Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, por que em si mesmo? A causa, que é a ausência. E tendo ao mesmo tempo o livre-arbítrio,
é por guia às leis divinas. E por guia às leis divinas. Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. A nos apontar, a nos falar e a sofrer as consequências. Porque quando a gente fala que a lei de Deus está escrita na consciência, a gente pensa que ela está só nos dizendo o caminho. Não, ela também está nos cobrando. Quando fazemos o contrário, ela nos cobra. Vamos mais um pouquinho? Tomemos um fato vulgar, seria comum, né? Por termo de comparação. Um proprietário sabe que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossigam os que ali passem devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar disso, um imprudente desatende o aviso, ultrapassa o ponto permitido e sai-se mal, de quem ele pode se queixar, senão de si mesmo? Não estava lá o aviso? Por que ele teimou? E a responsabilidade é de quem? É igual está escrito assim, pare. Um cruzamento, pare. Tu vai e segue direto, não parou. Acidente, a responsabilidade é de quem? E tu ainda vai ter que pagar o dano que tu causou ao outro nesse acidente. Porque tinha uma lei, tinha uma regra, tinha uma placa avisando, né? Mais um pouquinho, bora lá. Dá-se a mesma coisa com o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, impôs limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade se ultrapassa esse limite. O faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência e não de Deus. E é interessante quando ele coloca, porque o nosso organismo, ele tem leis. O nosso organismo tem lei, várias leis, não tem? Sim. Ele diz chega, para, e o que a gente faz? A gente atropela. Logo a gente sofre as consequências. É igual a pessoa que usa álcool, que bebe. A pessoa vai beber o álcool, principalmente no início, ali no princípio da sua juventude, o período da idiotice, muitas vezes, e a pessoa adentra no álcool, como é que ela chega em casa? Qual é a situação que a pessoa fica? Ou seja, o corpo está dizendo o quê? Para. A pessoa não fica bem, a pessoa fica com cara meio de idiota, fala baboseira, faz coisas que não deveria, depois se arrepende, porque perde totalmente a consciência e acaba colocando para fora aquilo que ela consegue, a pessoa consegue esconder quando está sóbria. Então você vê que é algo que faz mal. E no dia seguinte vem aquilo que a gente chama de ressaca, dor de cabeça, náusea, vômito. Apesar de o corpo estar gritando, dizendo isso faz mal, o que a pessoa faz? É impressionante o ato de ignorância da humanidade terrena. Eu fico impressionada. Gente, eu fico impressionada. Hoje os cigarros, essas caixas, vem uma pessoa doente, olha a foto, uma situação difícil, e a pessoa, ela exclui aquilo, não dá a mínima atenção, rasga e fuma, e fuma, e fuma. Isso me choca muitas vezes. Então, isso falando coisas bem terra a terra, né? Agora, coisas assim notórias em relação à saúde. Agora, pensa na parte moral. Que isso tudo, de certa forma, também acarreta pela parte moral, né? Item 9. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á que Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se Deus houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Porque sempre tem o doidinho, né, que acha que tem o direito de dar pitaco na criação divina, né? Ah, mas foi Deus que criou. Ah, não, foi Deus que criou. Mas se Deus tivesse criado o homem perfeito, não existiria o mal, né? Então ele está aqui levantando as observações do ser humano, né?
Se o homem tivesse sido criado perfeito, fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem e nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que pratique pela própria vontade. A questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem de sua propensão para o mal. E aí tem uma nota de Allan Kardec. O erro consiste em pretender-se que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição fosse resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Quis Deus que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se tivesse criado a alma tão perfeita quanto ele e, saindo de suas mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Bonamy, Juiz de Instrução, está em A Razão do Espiritismo, capítulo 6. Como indicar essa última fala e depois a nota do professor, para a gente compreender melhor ainda? Ele diz assim, então aqui era questionando se Deus houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Aí Kardec levanta essa ideia e ele mesmo já refuta dizendo assim, se o homem tivesse sido criado perfeito, fatalmente ele penderia para que lado? Para o bem. Ele teria uma escolha? Não. Se ele foi criado perfeito, fatalmente ele seria o quê? Bom. Logo não era uma escolha. Ele era o quê? Ele era uma imposição divina. Você tem que ser bom. Isso aí eu vou te dar. Você não vai conquistar. Eu costumo até dar uma explicação bem simples mesmo. É você, um pai e um filho homem. E aí, meu filho, vamos jogar videogame? Você vai ficar ao lado e o papai vai jogar para você. E eu vou ganhar para você. E a criança vai ficar ao lado olhando isso. Tá vendo? O papai tá ganhando. Tá vendo? Papai? Olha, meu filho, você já mudou tal fase. Você já mudou tal fase. Qual o mérito dessa criança em relação a um jogo? Ele está aprendendo o jogo? Ele tá... Mas é mais ou menos isso que acontece quando a gente deseja que Deus já nos crie pessoas perfeitas. Então ele não cria robôs, ele cria filhos. E ele quer educar esses filhos. E o que a gente tem que entender, gente, que eu acho que aí é que está o fio, essa ligação, é porque Deus não cria espírito, ele cria princípios inteligentes. E ele está elaborando esse princípio inteligente desde o átomo. Nós já estudamos isso. Então, a nossa transição do princípio inteligente para o espírito que nós somos, é aí que alguns insistem em permanecer como animais. Então, não é uma questão de, agora, a partir de agora, eu vou lhe dar toda a intelectualidade, toda a moral, toda a razão, porque como animal não tinha. O animal era extinto. Deus conduziu o princípio inteligente em todo o seu processo, porque o instinto é Deus conduzindo. O instinto ele não pensa, o instinto ele não decide, o instinto faz. Todos os animais, você vai ver a formiga trabalhando pela rainha, você não vai ver nenhuma rebelião das formigas. Olha, a partir de hoje ninguém mais vai trabalhar. Elas trabalham, é instintivo isso. O João de Barro fazendo a sua casa, ele vai estar sempre, ele não vai fazer um neoclássico, sempre ele vai estar fazendo daquele jeito. É instinto. A abelha é instinto, tudo em a natureza é instinto. E nós sabemos que pautado nesse instinto tem algo aí que nós vamos chamar das emoções, que faz parte também do reino animal. E que nós carregamos, fisiologicamente também nós temos, e que é um processo de proteção para a existência da vida orgânica. A raiva
é uma forma de defesa do animal. Quando ele se vê o quê? Ameaçado. E é uma emoção. Então, é essa transição, é esse convite da espiritualidade que nós, os terrícolas, renegamos. A gente não quer se espiritualizar, a gente quer permanecer como um animal. Agora, por que no animal não é um mal e no ser humano é um mal? Porque nós somos dotados de razão e o animal não. A gente elabora a maldade. A gente elabora matar, a gente elabora trair, a gente elabora. A gente usa o pensamento e a gente vai elaborando o que vamos fazer. Por isso em nós isso se torna um mal. Então, quando os espíritos falam rebeldia, é essa insistência em permanecermos como animais irracionais, movidos. E detalhe, por exemplo, ciúmes. O animal tem ciúmes. Quem vive com animal doméstico sabe disso. Eles são possessivos muitas vezes. Eles marcam território, não gosta que ninguém invada aquele território. É o animal. Não tem ser humano assim? Pois é. Então, por que o ser humano é assim? Porque ele está muito próximo da animalidade, que ele não quer largar. Então ele diz, quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso fosse fruto do seu próprio quê? Trabalho. Conquiste, meu filho. Vá lá e faça a sua parte. Eu vou lhe dar todos os recursos necessários, mas é você que vai ter que conquistar o seu processo. Você vai amadurecer, eu te dei razão, você está dotado de razão. Você vai conquistar isso. Eu te carreguei até aqui com instinto. Tu quer que eu te continue carregando? Agora é contigo. O seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o quê? O mérito. Da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que pratique pela própria vontade. Não foi eu que quis praticar? Então, você se torna responsável por isso. Aí ele diz, a questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Isso aí é que está. Qual a origem? Qual a origem do mal? E por que essa propensão? E aí ele propôs aqui essa nota, e o Allan Kardec. O erro consiste em pretender-se que a alma, que é o espírito encarnado, tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando este, o Criador, ao contrário, o que ele quis? Que a perfeição fosse resultado da depuração gradual do espírito. E que depuração é essa? De onde nós viemos? Do reino animal e racional. É hora de depurar essas emoções. É hora de despertar o sentimento. Então, às vezes, o animal ele tem as emoções básicas. Então, diz, nossa, ele está feliz, nossa, ele está triste, porque faz parte do organismo. Isso é orgânico. Então, o convite agora é depurar essa emoção. Porque agora você é dotado de razão. Use-a. Ainda há pouco nós estávamos falando da bebida, do cigarro e de outras. Usa a tua razão, a tua lógica. Fosse resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Eu vou construir, eu vou criar. Quis Deus que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal. E o mal é a ausência do bem. E chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Resistindo ao mal. Resistindo aos convites, resistindo às más tendências, resistindo às emoções que estão dentro de nós,
Por exemplo, o animal sente raiva? Sente. Ele é dotado de razão para trabalhar essa raiva? Mas o ser humano é. O ser humano, ele não está à mercê da emoção dele. Então, quanto mais amadurecido o ser humano, maior o ponto dele, maior o poder dele de controle das emoções. Um ser imaturo não controla a emoção. Com raiva vai sair, vai quebrando, vai fazendo, vai ter as suas atitudes. Entendeu, gente? Então isso é uma conquista. Isso é uma conquista, é legal isso. A gente não fica feliz quando a gente consegue pular uma fogueira e dizer, nossa, que legal, olha, eu consegui, né? Não me estressei, não gritei, não berrei, né? Não é assim que a gente faz? Se tivesse criado a alma tão perfeita quanto ele, e saindo de suas mãos, a houvesse associado a sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não a sua imagem, mas semelhante a si próprio. Porque não fez igualzinho, então não foi feito a imagem, sim a semelhança de si próprio. Muito bom, olha, Júlio, muito bom. Aí ele pede para a gente ler a razão do Espiritismo no capítulo 6, né? Bonami, juiz de instrução. Então a gente vai ticar, a gente vai comentar, ainda mais que é uma obra básica, e quem já faz parte do EOS está acostumado com isso. Então se você quer ler, leia, não tem problema nenhum. Se você quiser estudar, fique. Que a gente costuma ticar bastante. Alguma pergunta, alguma colocação? Lígia, alguma colocação? Augusto, alguma colocação? Demais irmãos, Tarcísio, Carlinha, meninas, tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e reflexão e, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.